Olá pessoal, Wallace Gonçalves novamente, artista orientador de dança da equipe Sul 1. No vídeo de hoje eu vou trazer um recorte de como foi o nosso encontro online e como ele foi se desdobrando a partir da fala dos artistas vocacionados. A gente iniciou a nossa prática corporal, tocando nossos corpos, imaginando como se as nossas palmas das mãos se tornassem uma buchinha e a gente ia esfregando, ia deslizando por toda a parte do corpo. Cada artista vocacionado direcionou a sua mão para uma parte específica do corpo e foi nessa busca dessa sensibilização. Esse primeiro instante, a intenção era de realmente abrir os poros, abrir a sensibilidade para o que seria proposto durante o processo. Anterior à prática, a Esté comentou que se interessava muito pela pesquisa da figura de Pombogira. Para quem não conhece, Pombogira é uma entidade da Umbanda e também se apresenta e se manifesta em alguns terreiros de Candomblé. E aí eu comecei a puxar cantigas de Pombogira que louvasse, que trouxesse histórias de Pombogira e fui incitando a eles a tocar o corpo deles com uma atenção e com uma atenção para o calor que aquela região propunha. A ideia também era de esquentar o máximo possível o corpo deles, para realmente trazer essa energia que é quente e que é estimuladora. E aí eles foram, nesse momento, percorrendo todo o corpo deles, cada vez mais acelerando o ritmo, trazendo o ritmo mais acalorado para o corpo, abrindo cada vez mais a sensibilidade, estando cada vez mais atento no trabalho que estava sendo desenvolvido e gerando essa energia e essas imagens a partir da cantiga e da figura que estava sendo louvada. Eu pedi por um instante que eles levassem a atenção deles para o externo e começassem a percutir essa região, porque essa região de alguma forma trabalha as nossas couraças em relação ao ego e que também ajuda a estimular a cada vez mais entender e compreender os nossos sentimentos. Dentro da religião de Umbanda, Mãe Pombogira trabalha muito esse lugar do interno, como é interiorizar os sentimentos e trazer para fora aquilo que já foi de alguma forma trabalhado no nosso íntimo. Então essa energia também de tentar estimular o interno, o sentimento, foi uma das práticas também propostas durante o encontro. Em uma passada muito breve, eu sugeri que eles também fizessem uma soltura de articulações, que começasse pelo pescoço, já que estávamos sentados, e que fosse percorrendo por a região do corpo que estivesse tensionada individualmente. E a partir disso a gente partiu por uma prática já de pé, na qual também ainda tinha o intuito de imaginar e de propor que a nossa mão estivesse limpando, que estivesse tirando do corpo questões, trações, couraças, questões que estivessem nos limitando naquele instante. E também, de alguma forma, esquentando cada vez mais a articulação do corpo, o corpo em si por inteiro, trazendo essa energia do calor, né? De como o calor pode gerar outros relatos, outras sensações para o nosso próprio corpo e para a nossa imaginação. Propus também que depois desse momento de limpeza e de tração, que a gente ficasse um tempo parado e a partir dessa pausa sentir o corpo e quando houvesse necessidade começasse a dar pequenos saltos. Esses saltos tinham a intenção de manter os joelhos flexionados e estabelecendo constantemente o aterrar, como se o nosso corpo saltasse e quando ele retornasse, ele se afundasse cada vez mais na terra, como se a gente estivesse realmente retornando à origem, retornando à conexão com a ancestralidade, retornando à conexão com a Mãe Pombogira e que de alguma forma essa energia fosse aterrando, trazendo cada vez mais uma rapidez, uma agilidade, um disparo, né, no ato de saltar e retornar
e trouxesse essa agilidade constante e um calor que ia cada vez mais transpassando o calor inicial, como se fosse um acúmulo de energia, um acúmulo de quenturas e que fosse gerando improvisos durante esses saltos. E a partir daí a gente foi experimentando improvisos, entendendo o que o corpo pedia, o que o corpo pulsava e como o corpo se encontrava, se ele se encontrava disponível para o movimento, quais eram os movimentos, quais eram os níveis, e tudo isso foi construído durante o aquecimento. E aí o improviso partiu disso e tendo como imagem a construção dessa sensualidade que é pulsante de dentro e que também se exterioriza. E aí foi construindo o arquétipo individual de Pombogira, de alguma forma plantando uma sementinha aí no sentido de como é buscar essa sensualidade que parte de dentro e se exterioriza, mas que ao mesmo tempo é uma sensualidade muito individual e que tem interesse de se tornar sensual para si e não para o outro. E aí foi esse grande atravessamento que a gente foi desenvolvendo durante a construção. E aí no momento que a gente se sentia tranquilos e bem articulados, né, no improviso, a gente entrava em pausa, respirava e percebia como o corpo reverberou durante a prática. Basicamente essa foi a nossa construção semanal. Caso vocês queiram somar, agregar e acrescentar com o grupo, aqui embaixo vão conter alguns links que vão se direcionar para a nossa página do Facebook, a nossa página do Instagram e até mesmo o nosso grupo do WhatsApp. Fica o convite, um beijo e até breve.